Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre refluxo. E é uma coisa interessante que às vezes eu pergunto para o paciente se ele tem refluxo e ele fala que não, ele não tem. Ou às vezes eu afirmo, não, você tem refluxo? Não, doutor, eu não tenho. A comida não volta. E essa é a primeira coisa que eu queria falar. Existe uma doença, que é o tema desse vídeo, que chama-se doença do refluxo gastroesofágico. Essa doença é uma doença que é causada pela secreção gástrica, pelo conteúdo gástrico, geralmente ácido, que reflui para o esôfago. E aí dá alguns sintomas. Um dos sintomas chama-se regurgitação. O que é isso? Regurgitação é quando a pessoa sente que o alimento volta. Às vezes ele fala, volta até a boca aqui e volta. Então, o nome desse sintoma não é refluxo. O nome desse sintoma é regurgitação. A doença chama-se doença do refluxo gastroesofágico. Então, um dos sintomas eu já falei, é regurgitação, mas não é o mais frequente. O mais frequente é a azia. O paciente sente aquela azia, aquele queimor aqui. Às vezes pode ser até uma dor nessa região aqui, retroesternal, que a gente chama assim, na frente do osso aqui. E essa dor retroesternal, às vezes ela confunde. Às vezes o paciente acha, por exemplo, que está infartando. A dor é tanta que ele vai procurar um cardiologista. Não é raro da gente receber pacientes do cardiologista com uma avaliação cardiológica toda normal, para a gente avaliar a doença do refluxo. Uma outra sintomatologia muito comum é a tosse. Então, a tosse relacionada ao refluxo é uma tosse crônica, ou seja, não é uma tosse que começou ontem, é uma tosse que já vem de algum tempo, que em geral é uma tosse seca, relacionada com o fato de se alimentar ou com o fato de deitar, ou se alimentar e deitar. Então, o paciente pode apresentar tosse e, em geral, quando ele tem essas características, a tosse é do refluxo. E por que a pessoa tem refluxo? São várias as explicações, existem várias causas para o refluxo. A gente tem o nosso esôfago e a gente tem o nosso estômago. O que acontece quando a gente come? Quando a gente come, o esôfago contrai, leva essa comida até próxima do estômago, a válvula que existe entre esôfago e estômago abre, a comida desce, a válvula fecha. É isso que acontece normalmente. Na doença do refluxo, existem várias situações, mas uma delas, por exemplo, é que essa válvula é mais aberta. Ela não fecha completamente. Então a válvula ela fica, a gente chama de hipotônica, ela fica mais aberta. Como ela fica mais aberta, o conteúdo do estômago reflui, sobe. Uma outra causa seria, a gente chama de relaxamento transitório aumentado. Normalmente essa válvula, por minuto, ela deve abrir 6 vezes por minuto. Algumas pessoas isso abre 20, 30 vezes. Então fica abrindo mais vezes, claro, quanto mais abrir, mais tem chance do ácido subir. Então essa é mais uma causa. Outra causa, hérnia de hiato, é uma causa frequente de refluxo também. Hérnia de hiato é quando o estômago sobe um pouco, ele não fica todo no abdômen, fica um pouco no tórax, e quem tem hérnia de hiato tem uma chance maior de refluxo. E outras causas mais raras aí. Então é por isso que o paciente tem refluxo. Além de todas essas causas, que são causas anatômicas, a gente não tem muito como controlar isso, existem algumas coisas na nossa alimentação que vão favorecer o refluxo. Ficar muito tempo sem comer, deitar depois de comer, então o ideal é você comer, esperar 1 hora mais ou menos para se deitar. E alguns alimentos que podem ou aumentar a secreção ácida ou relaxar mais ainda a válvula. Café, refrigerante, bebidas com gás, fritura, gordura, frutas cítricas. Então, tudo são maneiras ou alimentos que prejudicam ainda mais. E aí acontece, por exemplo, da pessoa falar, mas todo mundo comeu a mesma coisa e só eu passei mal. Porque você provavelmente tem alguma tendência anatômica dessas que eu comentei, e aí, claro, com uma má alimentação ou com uma alimentação errada naquele momento, você teve lá o teu sintoma. Então, existem maneiras diferentes de se tratar a doença do refluxo. Uma delas é corrigindo esses hábitos alimentares. Normalmente, para se fazer o diagnóstico do refluxo, é necessário uma endoscopia digestiva. Às vezes, quando o sintoma aparece muito rapidamente, é um paciente jovem, sem outros sintomas junto, a gente pode até tentar fazer um tratamento e observar. Mas muitas vezes a gente lança a mão da endoscopia digestiva alta, que é o primeiro exame para se diagnosticar o refluxo.
O problema é que metade das pessoas que têm refluxo tem uma endoscopia normal. E isso não afasta o diagnóstico, ou seja, não é porque ele tem uma endoscopia normal que ele não tem refluxo, que isso é da cabeça dele. Então, quando acontece isso, da gente não detectar através da endoscopia, ou a gente tenta um tratamento e observa como vai ser a resposta do paciente a esse tratamento, ou a gente lança mão de outros exames. E aí existem exames como pH-metria, impedância-pH-metria, que são exames que vão, aí sim, confirmar o diagnóstico de doença do refluxo. Então, em se confirmando o diagnóstico, a gente faz um tratamento e esse tratamento, em geral, é com medicamentos. E às vezes, quando o paciente não melhora, ou ele tem que ficar tomando muita medicação por muito tempo, uma das opções também seria a cirurgia. A cirurgia tem um papel bastante importante na doença do refluxo também. Então, se tiver alguma dúvida sobre refluxo, escreve aqui embaixo, a gente vai responder a todas elas.